Olá, alunos, eu sou a Priscila. Eu vou tratar com vocês a matéria de SMS, que é a matéria de segurança, meio ambiente e saúde. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula a gente viu basicamente as questões em relação à segurança e o meio ambiente. Nessa aula a gente vai tratar de forma mais ampla em relação à saúde do trabalhador, né? Alguns quesitos a gente precisa entender para poder saber como que eu, como profissional, vou poder atuar em relação a cuidar da saúde do meu trabalhador, a contribuir com a empresa que eu vou trabalhar. Quando a gente fala de cuidar da saúde do trabalhador, não seria apenas incentivar algum programa dentro da empresa em relação à saúde, não. Como eu falei na aula anterior, as empresas possuem requisitos legais a se cumprir, né? Elas possuem leis, normas. Eu falei na aula anterior sobre normas regulamentadoras em relação à segurança e o meio ambiente. Em relação à saúde, é da mesma forma. Existem requisitos legais que uma empresa precisa cumprir para não ser penalizada em relação à saúde do meu trabalhador. Como eu falei também, quando eu tenho uma empresa que cuida da segurança do trabalhador, eu sou uma empresa bem vista. Agora, quando eu sou uma empresa que cuida da saúde, eu também sou bem vista, mas eu tenho que sempre focar. Será que eu estou cumprindo as determinações legais em relação ao ambiente de trabalho? Se esse ambiente não vai trazer danos à saúde do meu trabalhador? Será que esse meu trabalhador está apto para desenvolver tal atividade? A primeira coisa, quando a gente fala sobre saúde, a gente lembra da NR7. Na aula anterior eu falei que existem normas de 1 a 36. Basicamente hoje a gente vai falar um pouco sobre a NR7, que a NR7 fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Da mesma forma que a gente fala sobre o PPRA, que é um laudo, né, da NR9, eu também posso falar que o PCMSO é um laudo. Mas esse laudo também ele não deve ser um laudo de gaveta. Todas as ações contidas no PCMSO, no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, elas devem ser executadas. É nesse laudo que a gente vai entender quais são os exames médicos que um funcionário precisa para poder realizar tal atividade. Ora, será que qualquer funcionário pode realizar qualquer atividade, independente do estado de saúde desse meu trabalhador? Então, eu vou escolher uma pessoa que vai realizar uma atividade sem saber se ele está apto para desenvolver essa atividade? Quando eu falo de fazer um controle médico de saúde ocupacional, quando eu falo desse laudo, todas essas ações, ela é controladas pelo médico coordenador do trabalho, né? Então, não é simplesmente o dono da empresa que vai fazer esse laudo. Esse laudo, de acordo com a NR7, deve ser coordenado por um médico do trabalho, que é ele que vai fazer todo um detalhamento se aquela pessoa está apta para a função ou quais os exames médicos que essa pessoa deve fazer para desempenhar tal atividade. Basicamente, o laudo do PCMSO, ele possui orientações dos exames admissionais. Ora, o que seriam esses exames admissionais? Nós vamos entrar numa empresa, vamos começar a realizar uma atividade. Lembra que na aula anterior eu falei que os riscos, eles são avaliados de acordo com a atividade, não apenas como a função. Ora, será que a pessoa está apta para desenvolver a função de professor? Quais são as atividades que um professor executa, né? Então, o médico coordenador do trabalho, ele vai dizer quais são os exames que um trabalhador precisa fazer em relação a ser admitido pelaquela empresa, a iniciar as suas atividades naquela empresa. Quando a gente pensa numa indústria, por exemplo, com emissões de gases, será que a pessoa não pode ter alguma reação, se ela é um pouco frágil àquele determinado gás, né? Será que ela não está propensa a desenvolver uma doença ocupacional? Será que ela realmente tem a resistência padrão para poder realizar aquela atividade? Se eu tenho um funcionário trabalhando sentado, às vezes um motorista de ônibus, uma secretária, como que está a coluna dessa pessoa? Então, todos esses detalhamentos de um exame admissional, quem vai desenvolver, quem vai dizer quais são esses exames é o médico coordenador do trabalho. A gente também tem os exames periódicos. Ora, você foi contratado pela empresa, você estava apto.
Mas no decorrer das suas atividades, será que você continua sendo apto para essa função? Então, o médico coordenador do trabalho, ele vai dizer de quanto em quanto tempo você vai ter que realizar um exame periódico, né, de tantos em tantos meses. Ele vai te dizer quais exames você deve realizar, para saber se aquele trabalho, aquela função, aquelas atividades não está fazendo mal à saúde do trabalhador, né? Mais uma vez lembrando que todas essas ações devem estar contidas dentro do PCMSO, uma vez que há uma determinação legal que as empresas são cobradas a cumprir. Ora, se eu tenho funcionários que foi aprovado no exame médico admissional, ok, no decorrer das suas atividades ele faz exames periódicos de tempos em tempos, e também existem os exames de troca de função. Hoje eu sou professora, se eu for trocar, for para uma outra função, será que uma outra função, às vezes de uma coordenadora de pátio, por exemplo, ou às vezes um auxiliar administrativo vai executar funções mais sentadas, às vezes vai uma concentração maior no computador, será que eu estou apta para essa troca de função se eu for promovida, por exemplo? Então, no decorrer das atividades dentro de uma empresa, sempre que houver troca de função, é necessário fazer esses exames médicos de acordo com as orientações do médico coordenador do trabalho, né, para saber se realmente ele pode executar as atividades. Outra coisa seriam os exames demissionais. Uma coisa seria o estado de saúde quando a pessoa entrou para realizar a atividade, mas por lei é necessário também os exames demissionais. Será que eu estou saindo com a mesma saúde que eu entrei? Então, esses exames demissionais, ele tem como objetivo identificar se realmente, no decorrer das suas atividades, os riscos que esse funcionário estava exposto não foi algo que tirou a saúde do meu trabalhador. Então, o trabalhador deve sair da empresa com a mesma saúde que entrou, correto? Então, o que a gente falou agora foi sobre o PCMSO, só lembrando, a gente não pode esquecer que é um laudo, um requisito legal, mas que todas as ações contidas nesse laudo, que é um documento físico, devem ser realmente executadas dentro da empresa. Quando a gente fala também de saúde do trabalhador, eu queria que vocês lembrassem que eu falei sobre os riscos, né, que são os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Muito deve ser dado foco em relação à ergonomia, os riscos ergonômicos. No material de vocês vão encontrar todo um capítulo falando sobre isso, e isso é proposital, uma vez que é um assunto de extrema importância em relação aos riscos ergonômicos. Quando a gente fala de ergonomia, a gente tem a palavra ergo, que significa trabalho, e monos, que significa regras, ou seja, regra para os trabalhos. Então, ergonomia significa nada mais do que regras para o trabalho, né? Então, como eu falei para vocês já, a gente pensa em ergonomia sobre apenas, será que é só encarada de como sentar, de como, sobre movimentos repetitivos, o que seria ergonomia? A ergonomia, ela tem um campo de atuação muito grande. Eu posso ter ergonomia dentro da minha casa, eu posso ter ergonomia num transporte dentro de um carro, eu posso ter ergonomia dentro de uma sala de aula na escola, eu devo ter principalmente em relação aos caracteres do trabalho. E às vezes eu tenho um funcionário trabalhando 8 horas por dia numa situação inadequada. Será que essa situação inadequada de postura, de iluminação, né? Tecnicamente chama-se iluminamento, será que esse iluminamento está adequado? Será que o conforto térmico está adequado ao meu trabalhador? Então tem vários quesitos que a ergonomia trata. Muito se lembra da palavra conforto quando a gente fala de ergonomia. Ah, mas o conforto, será que é alguma coisa assim? Ah, é uma coisa, só vou ter conforto, é uma coisa que não necessária, né? Não é uma coisa de relevância. O conforto para realizar as atividades é uma coisa necessária e até mesmo indispensável. Se eu tenho uma atividade que está me trazendo um incômodo diariamente, esse incômodo pode fazer com que eu desenvolva uma doença do trabalho. Então, todo dia eu estou fazendo uma digitação do documento com uma postura dos braços inadequada. Ah, mas dá para fazer, está sendo incômodo. Eu tenho que buscar um conforto ergonomicamente correto, postura ergonomicamente correta para realizar esse trabalho. Então, a ergonomia, quando eu falo de riscos ergonômicos, a ergonomia deve ser tratada de uma forma especial e o material de vocês, ele vai falar muito bem em relação a isso.
Existem tipos de ergonomia, tem uma ergonomia de correção, que é corrigir um ambiente de trabalho. Quando eu falo de ergonomia de correção, eu vou mexer principalmente em relação à temperatura, às dimensões do ambiente, se está uma dimensão adequada para a movimentação do meu trabalhador, a temperatura, se não está muito frio, se não está muito calor. O ruído é um risco físico, mas também está atrelado à ergonomia. Às vezes é um ruído baixo, mas é um ruído que incomoda, um ruído constante, baixo, mas que você está digitando, fazendo uma atividade como uma digitação, uma atividade de concentração, e aquele ruído fica incomodando e traz um desconforto. Isso pode trazer um estresse, por exemplo. Então, é um risco ergonômico, sim. Quando eu falo de ergonomia de concepção, é de conceber se, por exemplo, um equipamento está adequado para o trabalho, se a minha postura está correta, se eu estou realizando as atividades de forma correta. Então, a diferença entre correção é que a correção eu vou atuar no ambiente de trabalho. A de concepção eu vou atuar muitas vezes numa ferramenta e na postura do meu trabalhador, né? Existe também, quando se trata de ergonomia, falando sobre conscientização, né? Conscientizar o meu trabalhador que o fato dele notificar situações de desconforto não é uma coisa banal, uma coisa que não precisa, eu consigo fazer. Então, quando eu falo de ergonomia de conscientização, é educar o meu trabalhador a ele notificar, a ele identificar também possíveis situações que tragam um desconforto, ok? Quando eu falo de ergonomia também, eu muito falo em relação, assim, a posturas de pegar um objeto pesado. A gente tem normas que regulamentam isso, que a carga, o peso que um trabalhador tem que pegar, existem umas faixas etárias para homem, para mulher, para idade, né? Recomendações que devem ser seguidas em relação à ergonomia. Eu tenho sempre muito cuidado em relação à postura, tudo isso em relação ao foco de cuidar da saúde do meu trabalhador. Se eu cuido do ambiente, se eu cuido da postura do meu trabalhador, eu estou cuidando da saúde dele e ele não está desenvolvendo uma doença ocupacional. A segurança do trabalho, que rege em relação à saúde e segurança, ela visa ter um comportamento prevencionista. Ora, eu vou atuar antes de ter uma doença ocupacional. Por que eu vou consertar um ambiente de trabalho, eu vou fazer um exame só depois que eu tenho uma suspeita de uma doença ocupacional? Então, é isso que vai tratar o módulo que fala sobre saúde. Ok? Então, existe postura, no material de vocês vão ter exemplos de qual seria uma postura adequada de levantamento de peso, vocês observando carga, volume, a forma. Então, é um material que está bem ilustrativo. Eu acredito que vocês vão ter um aproveitamento muito maciço, estudando todo o módulo de saúde e se dedicando, né? Bom, essa foi a nossa matéria em relação à saúde, né, a nossa segunda aula. Eu deixo uma palavra de motivação para vocês no sentido de que vale a pena estudar, que vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos no sentido de se dedicar. Quem se dedica não obtém resultados, né? Então, eu espero que vocês obtenham o resultado de toda a dedicação de vocês. É preciso ler o material, é preciso participar de aproveitar ao máximo todo o material que vocês têm em mãos, porque aproveitando esse material, você está se dedicando e se dedicando você tem um resultado, ok? Então, fica daí a minha palavra de motivação para vocês, bons estudos e continuem firmes no objetivo de vocês.